Durante muito tempo eu acreditei em uma explicação simples para os meus problemas. Eu achava que me faltava disciplina se eu não conseguia manter uma rotina, falta de disciplina. Se eu começava algo e não terminava, falta de disciplina. Se eu procrastinava, falta de disciplina parecia lógico, direto e até confortável, porque dava um nome para o problema. Mas existia um detalhe: essa explicação não resolvia nada. Eu continuava no mesmo lugar, tentando ser mais disciplinado, criando planos, prometendo mais esforço e falhando. De novo, e de novo, e de novo, até que algo começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que, em algumas áreas da minha vida, eu era disciplinado quando algo fazia sentido, quando eu sabia exatamente o que precisava fazer. Quando havia clareza, eu conseguia, eu mantinha, eu continuava, mas em outras áreas parecia impossível. E isso não fazia sentido, como eu podia ser disciplinado em algumas coisas e completamente indisciplinado em outras. Essa contradição começou a me chamar a atenção, porque se o problema fosse realmente disciplina, ele apareceria em tudo, mas não era assim. Então comecei a observar com mais atenção, principalmente nos momentos em que eu travava, momentos em que eu não conseguia agir, momentos em que eu procrastinava, e comecei a fazer uma pergunta simples. Eu sei exatamente o que eu estou tentando fazer aqui, e muitas vezes a resposta era não. Eu tinha uma ideia vaga, um objetivo genérico, quero melhorar, quero evoluir, quero mudar de vida, mas nada claro, nada específico, nada que eu pudesse realmente executar. E quando você não tem clareza, algo acontece. Qualquer ação parece confusa, qualquer decisão parece difícil, qualquer começo parece pesado. Eu lembro de uma fase em que isso ficou muito evidente. Eu queria organizar minha vida, mas o que isso significava? Eu não sabia. Então eu começava várias coisas. Tentava criar rotina, tentava estudar, tentava mudar hábitos, mas tudo sem direção. E o resultado era sempre o mesmo. Eu começava e parava e voltava para a mesma conclusão. Eu preciso de mais disciplina. Mas agora, olhando com mais atenção, percebo que não era isso. Era falta de clareza. Porque disciplina sem direção não sustenta. Você até começa, mas não continua. Porque não existe um motivo forte o suficiente. Não existe um caminho definido. Não existe um porquê claro. E sem isso, qualquer esforço se dissolve. Eu comecei a perceber que meu problema nunca foi agir. Foi saber para onde agir. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você não sabe exatamente o que está fazendo, qualquer coisa parece difícil. Mas quando você tem clareza, algo muda. As decisões ficam mais simples, as ações ficam mais diretas e a disciplina começa a aparecer naturalmente. E talvez esse seja o ponto que quase ninguém te fala. Você não está travado porque falta disciplina. Você está travado porque não tem direção. Depois que eu comecei a perceber que o problema não era disciplina, mas falta de clareza, tudo começou a fazer mais sentido, porque eu finalmente entendi por que eu começava várias coisas e não sustentava nenhuma. Não era falta de esforço, era falta de direção. Eu estava tentando avançar, sem saber exatamente para onde. E isso cria um tipo de caos silencioso. Você faz, mas não sabe se está fazendo certo. Você tenta, mas não sabe se aquilo realmente importa. Você começa, mas não sabe se deve continuar. E essa incerteza desgasta muito mais do que esforço físico. Eu comecei a perceber isso quando observei meus próprios dias. Eu acordava com a intenção de ser produtivo, mas não tinha clareza do que realmente precisava ser feito, né? Então, eu fazia qualquer coisa, respondia mensagens, organizava coisas, assistia a conteúdos úteis, mas no final do dia, aquela sensação aparecia, eu fiz coisas, mas não avancei. E isso é extremamente frustrante, porque você não está parado, mas também não está indo para lugar nenhum. E quando isso se repete, você começa a duvidar de si mesmo, começa a pensar que é preguiçoso, que não tem foco, que falta disciplina, mas na verdade falta direção.
eu percebi que minha mente ficava cansada. Não pelo esforço, mas pela confusão. Decidir o tempo todo é desgastante, principalmente quando você não tem critérios claros. Tudo vira dúvida, tudo vira hesitação e isso consome energia. Eu lembro de um momento específico em que isso ficou muito claro. Eu tinha várias coisas para fazer, mas não sabia qual era a prioridade. Então eu começava uma, parava, mudava para outra, voltava. Desistia. E no final não fazia nada relevante. E a sensação era de cansaço, mas não era cansaço físico. Era cansaço mental, de indecisão, de falta de clareza. E foi aí que algo mudou. Eu comecei a perceber que disciplina não resolve confusão. Você pode até se forçar, mas isso não sustenta, porque toda ação exige decisão. E quando a decisão não é clara, a ação trava. Eu também percebi outro padrão. Quando algo estava claro, eu não precisava me forçar tanto. Eu simplesmente fazia sem tanta resistência, sem tanta dúvida. E isso foi revelador, porque mostrou que disciplina não é o ponto de partida, é consequência. Consequência de saber o que você quer, consequência de ter direção, consequência de ter um caminho minimamente definido. Eu comecei a entender que muitas pessoas estão tentando ser disciplinadas, sem saber para onde estão indo. E isso nunca vai funcionar por muito tempo, porque o cérebro precisa de sentido, precisa de clareza, precisa de um motivo. Sem isso, qualquer esforço vira peso, e peso não sustenta. Eu comecei a ajustar isso de forma prática. Em vez de tentar fazer mais, eu comecei a definir melhor, menos coisas, mas mais claras, mais específicas, mais executáveis, e isso começou a mudar tudo. Porque quando você sabe exatamente o que precisa fazer, a resistência diminui, a dúvida diminui e a ação aparece. E talvez esse seja o ponto. Mais importante, você não precisa de mais disciplina, você precisa de menos confusão. Existe um momento em que você para de tentar se forçar e começa a se direcionar, e isso muda tudo. Porque você deixa de lutar contra si mesmo e começa a agir com mais naturalidade. Eu lembro de quando comecei a aplicar isso de verdade. Eu parei de tentar ser mais disciplinado e comecei a fazer algo muito mais simples. Definir com clareza. Clareza do que eu queria, clareza do que realmente importava, clareza do que eu precisava fazer naquele momento. E isso não foi imediato, não foi uma resposta que apareceu do nada. Foi um processo de parar, de pensar, de eliminar o que não fazia sentido, de questionar o que eu estava fazendo no automático, né? Eu comecei a me perguntar coisas que antes eu evitava. O que realmente importa agora? O que faz sentido para mim? E não para os outros. Se eu só pudesse focar em uma coisa, qual seria? Essas perguntas começaram a organizar minha mente, porque elas criam direção, e direção muda tudo. Eu também percebi algo muito importante. Você não precisa de clareza perfeita, você precisa de clareza suficiente, suficiente para agir, suficiente para dar o próximo passo, porque muita gente trava esperando entender tudo, mas a clareza total não vem antes. Ela vem durante, enquanto você faz, enquanto você testa, enquanto você ajusta. Eu comecei a trabalhar com isso, escolher um caminho, mesmo sem ter certeza absoluta, e seguir, e ao longo do caminho. Ajustar, corrigir, refinar, e isso cria movimento, e movimento gera mais clareza. Eu também comecei a reduzir o excesso de opções, excesso de metas, excesso de coisas que eu deveria fazer, porque quando você tenta fazer tudo, você não sustenta nada. Mas quando você foca em poucas coisas, você avança e isso muda completamente a forma como você vive. Você para de se sentir perdido e começa a se sentir direcionado, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. E isso traz algo que eu não sentia há muito tempo: leveza. Porque a mente para de girar em dúvida
e começa a funcionar com intenção. Eu também percebi outra coisa fundamental. Disciplina não é algo que você força. É algo que aparece quando existe clareza, quando você sabe o que fazer, por que fazer e para onde está indo. Você não precisa se convencer tanto, você simplesmente faz, não sempre, não perfeitamente, mas com muito mais consistência. E isso muda a sua relação com o esforço, porque esforço deixa de ser luta e vira construção. Se você chegou até aqui, talvez esteja se reconhecendo nisso. Talvez esteja tentando ser mais disciplinado, mas sentindo que algo não encaixa. Se esse for o caso, eu quero que você pare por um momento e se pergunte com honestidade: eu sei exatamente o que estou tentando fazer. Porque, às vezes, o problema não é falta de ação, é falta de direção. E talvez você não precise de mais força, nem de mais motivação. Talvez você precise apenas de mais clareza, clareza sobre o que importa, sobre o que faz sentido, sobre qual é o próximo passo, porque quando isso aparece, algo muda, a resistência diminui, a dúvida enfraquece e a ação começa. E no final das contas, não é a disciplina que transforma a sua vida, é a direção, porque quando você sabe para onde está indo, fica muito mais fácil continuar. Se meu conteúdo tem te ajudado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que podem estar passando pela mesma fase. Até o próximo vídeo.